E aí, beleza? Estamos aqui no meio do mato. Eu vou falar aqui porque o público da linguagem não faz a menor ideia do que seria um não sequito. Que é um não segue. Uma coisa não tem relação com a outra. Por exemplo, se alguém te dizer eu gosto de futebol, a outra pessoa vir falar eu gosto, eu gosto de tomar pipoca com café. Qual é a relação entre futebol e pipoca com café? Você imagina que é um não sequito, o cara tá falando uma coisa e o outro tá falando uma coisa completamente diferente. Não tem relação, não segue. Você, por exemplo, tá falando, Aristóteles ele era legal porque ele era um bom filósofo, etc. A outra vem e fala, pão com batata. Qual a relação entre pão com batata e Aristóteles? É algo que não segue. Não sequito não é necessariamente um argumento que não segue. Não sequito é algo que não tem relação, não segue, não se segue. Um argumento não sequito seria um argumento que não segue. Que, tipo, uma coisa não tem relação com a outra. Pelo menos não uma relação aparente com a outra. Aí eu vou ler aqui o que seria um exemplo de um não sequito. Abre aspas. Ele não poderia falar de feminismo porque ele não tem uma vagina. Porque ele não é uma mulher. Ou seja, na verdade, segundo a lógica taquéfera, vagina prevalece sobre o cérebro. Ou então, o feminismo é uma coisa que só diz respeito à mulher. Não é uma ideia que pode ser julgada no plano objetivo e da realidade. Mas, por um lado, se o raciocínio da quebra se aplica ao feminismo, então tampouco ela poderia discutir sobre o machismo. Pois o machismo, segundo a lógica dela, só te respeita a homens. Ou então a gente poderia dizer que nós não poderíamos falar sobre o nazismo, porque o nazismo só diz respeito aos alemães e aos nazistas. Ou então jamais poderíamos falar sobre qualquer tipo de tema, supostamente porque só diz respeito a supostamente aqueles que participaram ou são ativistas de tal tema. Ou então poderíamos ser mais patéticos e afirmar, por exemplo, que nós não poderíamos discutir política americana, porque nós não somos americanos. Ou então não poderíamos falar de Portugal, porque nós não somos portugueses. Ou então não poderíamos falar de política brasileira, se nós não somos brasileiros, somos estrangeiros. Que dizer adeus os brasilienses, ou então falar de Espanha adeus os espanhistas, muitas vezes os estrangeiros. Enfim, é um tipo de argumento que nós chamamos de non sequito, ou seja, um argumento que não segue. Qual é a relação entre ser mulher e ser feminista? Qual é a relação entre ser mulher e debater o feminismo? Já que o feminismo é uma ideia e que pode ser julgada conforme a realidade objetiva. Qual é a relação entre discutir o feminismo e ter uma buceta? Esse seria um, um claro exemplo de um não segue, de uma coisa não segue da outra. Então eu não posso discutir uma ideia no plano objetivo das ideias, porque eu não sou uma mulher. É um não sequito total. Uma coisa não se segue da outra. É um argumento não sequito. Uma premissa não se segue da outra. Uma conclusão não se segue das premissas. Aí o público da alta linguagem vem e fala: você ofendeu a minha mulher que tava grávida. Tipo, qual é a relação? Que eu ofendi ela porque ela tava grávida? Ou será porque eu ofendi ela porque ela disse que eu, por exemplo, seria. Eu teria usado o IA pra discutir a respeito de uma ideia. Então eu teria cometido, tipo. Teria cometido. Teria cometido algo que seria ineficaz pra discutir a respeito de uma ideia. Tipo, quase que uma fraude. Ou algo do tipo. Tipo, ela foi ofendida por causa disso. Ela não foi ofendida porque ela é mulher ou porque ela tá grávida. Não tem relação. É a mesma coisa você dizer, por exemplo, você não pode ofender as pessoas que estão falecidas. Você não pode ofender o Olavo de Carvalho. Isso é algo que não segue, senão não poderia ofender, por exemplo, ditadores que mataram milhões de pessoas e que hoje em dia estão falecidos. Não tem relação. Eu não poderia, por exemplo, xingar o Lula. Porque o Lula, ele é um senhor de idade, casado, e ele é a pessoa mais importante do país. Ele é o presidente do Brasil. Ele foi eleito 3 vezes. Então não poderia nem xingar o Lula segundo essa lógica. Isso tudo é um não sequito. Uma coisa não segue da outra. Eu não posso ofender a pessoa porque ela é mulher e tá grávida, como se eu fosse ofender ela porque ela é mulher, porque ela tá grávida, não por um outro motivo.
público tá ali embaixo, ele não entende que isso é um não sequito. E quando você tenta discutir isso com eles, dizendo que isso é um não sequito, ele diz, nossa, esse é o aluno, esse é o típico aluno do Victor Victorelli. Tipo, eu nem sou aluno do Victor Victorelli. Eles tiraram isso da onde? E eu, além de nem ser um aluno do Victor Victorelli, eu consigo perceber uma coisa óbvia, você não consegue perceber isso? Ele. Não passa pela minha cabeça isso. Bem, eu. Eu não tenho mais nada pra dizer. Era isso o vídeo. Valeu.